Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 17. E você não está tendo um déjà vu, tá certo? Nós vamos falar sobre a ceia. Coincidiu de cair exatamente no dia da ceia. Nós vamos meditar, irmãos, capítulo 11, dos versos 17 ao verso 22. Sempre lembrando aos irmãos o nosso cuidado de, observando, claro, o passar do tempo, o prolongar. Se for necessário, a gente dá uma pausa. E antes a gente podia parar, porque podia bater a fome. Agora a gente pode parar por causa do calor, né? Tá assim. Vocês não imaginam como foi hoje de manhã lá em Abreu, né? Uma igreja presbiteriana cheia de fogo. Muito calor, e acredito que tem sido assim em muitas igrejas, inclusive algumas igrejas tentaram soluções e não estão conseguindo, né? Talvez o caminho deva se recorrer ao famoso ar-condicionado, né? Que está caro nesse período, junto com a energia, mas o calor está muito grande. Hoje, ao sair de lá, estava dando 32 graus, isso no termômetro, né? Imagina a sensação térmica, devia estar pelo menos uns 35, pelo menos. Pedimos a Deus misericórdia, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17, irmãos, o texto da nossa meditação nesta noite, e eu convido você a manter a sua Bíblia aberta após a leitura, lembrando que esta mensagem faz parte da nossa série de exposições da primeira carta de Paulo aos Coríntios, iniciada em junho de 2023. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Vamos orar, irmãos. Senhor, obrigado por tua palavra. Ajuda-nos a compreendê-la nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto é muito simples e a tratativa de Paulo é muito objetiva. Estava havendo um problema sério na igreja de Corinto, que não começava na ceia, mas resultava na ceia. Porque a divisão ou as divisões, os partidos, já estavam no primeiro capítulo, sendo acusados por Paulo. Havia um grupo que dizia ser de Paulo, outro que dizia ser de Apolo, outro que dizia ser de Cefas e outro que dizia ser de Cristo. Esses irmãos estavam divididos entre si, e Paulo ficou sabendo pelos da casa de Cloé essa divisão que havia na igreja de Deus. E Paulo diz: meus irmãos, Cristo poderia estar dividido? Claro que não, um corpo não prevalece se estiver dividido. Paulo então usa a sua argumentação para tentar convencer os irmãos a acabarem de uma vez por todas com o partidarismo que havia no meio da igreja e que era extremamente pernicioso à igreja de Deus. Porém, como eu falei para os irmãos, a ceia do Senhor foi onde esta divisão desembocou. Porque o que é a ceia do Senhor, irmãos, senão a celebração do amor e da comunhão, do amor vertical e do amor horizontal, da nossa relação amorosa com Deus e da nossa relação amorosa uns com os outros. A ceia celebra isso. A ceia é pura graça, graça derramada sobre nós e que nós devemos derramar uns sobre os outros.
mas na igreja de Corinto, no momento exato da ceia, ou um pouco antes, né, da ceia, estava tendo a clareza do quanto essa divisão era realidade na vida deles. E por que eu falo momento antes da ceia? Porque, pelo que o texto nos indica, havia uma celebração antes da ceia do Senhor, semelhante à que nós fazemos aqui. Nós temos um intervalo, né, da escola bíblica, não tinha escola bíblica naquele período, né? Mas havia um momento de jantar comunitário antes da ceia do Senhor. E cada um dos irmãos levava alguma coisa para partilhar. Porém, quando chegava na hora do jantar, na hora de comer, cada um pegava o seu e ia para o lado. Ou talvez estava acontecendo dos irmãos mais ricos levarem mais coisas, comerem mais e deixarem os mais pobres comendo menos, quando na verdade tudo deveria ser partilhado. Nós não sabemos exatamente como isto acontecia nos detalhes, mas os irmãos sabem que é bem possível acontecer isso na igreja de Deus. Essas divisões, essas picuinhas, às vezes um querendo ser melhor que o outro, um porque trouxe mais, outro porque trouxe menos. Às vezes aqui a gente diz para os irmãos, se você puder, traga alguma coisa. E às vezes eu sou mais ousado em dizer assim, o irmão que não tiver nada para trazer e não vier está pecando. Por que eu digo isso? Porque independente da sua condição de trazer ou não, nós somos o corpo de Cristo. E aquilo que eu tenho para partilhar, é para partilhar mesmo, é meu e seu. A igreja de Atos viveu assim lá em Jerusalém. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e tremor, e muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédios dos apóstolos. Diariamente perseveravam unânimes no templo e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e dia a dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Veja a beleza de Atos 2, 42 a 47. Porém, em Corinto, essa imagem tão bela da igreja primitiva, da primeira igreja, estava manchada pelo faccionismo, pela divisão, pelo partidarismo, pelo egoísmo. E aí os irmãos chegavam e já havia aquele conflito, aquele mal-estar na hora da festa do amor. E aí iam para o culto, começar o culto. E era todo mundo louvando, adorando. Chegava na hora da ceia, todo mundo... E aí Paulo diz, não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando. Ceia é comunhão. Mais na frente, próximo domingo, os irmãos vão ver até as ameaças que Paulo traz, que não são ameaças de Paulo, mas são ameaças do próprio Deus. Dizendo que por conta daquela divisão, daquelas divisões que haviam na igreja de Corinto, alguns irmãos estavam fracos e doentes, e não poucos os que dormem. E aí o texto diz assim, pois aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu não quero chegar no texto mais na frente ainda, nós vamos deixar para a próxima semana. Mas Paulo diz assim, eu não vos louvo por conta disso. E é curioso porque geralmente Paulo tem o prazer de escrever, nisto vos louvo, dou graças a Deus por vós. Lembra quando Paulo escreve aos irmãos de Éfeso? Dou graças a Deus por vós. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aí a igreja de Tessalônica, Paulo diz assim, louvo, dou graças a Deus pela vida de vocês, pela operosidade da vossa fé, pelo amor abnegado e pela firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus. E Paulo vai louvando a Deus pelas igrejas. A igreja de Coríntios também é louvada a Deus por sua vida. Porém, neste quesito, Paulo diz, eu não vos louvo. Eu não posso elogiar vocês. E por que Paulo não pode elogiar? Porque o ajuntamento
daquele povo não era para melhor, era para pior. E isso vai de encontro, irmãos, à realidade da natureza da igreja. Porque se for para viver em faccionismo, se for para viver em divisão, se for para viver com contendas, com intriga, meus irmãos, o mundo é melhor do que a igreja. Porque ninguém melhor, ou nenhum ambiente é melhor para se ter contendas do que o mundo, não é verdade? No mundo as pessoas competem, no mundo as pessoas se degladiam, no mundo as pessoas se odeiam. Mas a igreja, meus irmãos, a igreja precisa ser o nosso oásis no meio do deserto desse mundo. A igreja precisa ser o nosso lugar de paz, de alegria, de contentamento. Sabe, irmãos, a igreja precisa ser aquele lugar de refúgio. É o refúgio do povo de Deus. É onde eu olho para o lado e vejo um irmão que é diferente de mim, mas que me ama, que me entende. E eu amo, e eu entendo, e eu tolero, e eu respeito. Porque nós somos diferentes. Histórias diferentes, culturas diferentes, características diferentes, jeitos diferentes. Geralmente a gente só acha chato o outro, não é? Mas todos nós somos chatos, todos nós somos problemáticos, todos nós somos defeituosos. É muito bom porque a gente convive pouco tempo aqui, mas no dia a dia as nossas máscaras caem. E aí o irmão vai ver quando o outro é mal-humorado. Sabe uma coisa boa? Embora seja festa, né? Um ambiente muito festivo, mas acampamento é a melhor coisa para a igreja. Porque aí você conhece o seu irmão, como ele é feio quando acorda. Todo mundo é feio quando acorda. Todo mundo. Só a bailarina que não é, né? Como diz a canção antiga. Mas todo mundo tem olheira, todo mundo tem remela, não é? Todo mundo tem chulé e todo mundo tem mau hálito. Todo mundo tem mau hálito. E aí quando eu casei com o Catiano, logo no começo, né, aí eu senti aquele negócio de manhã, né? Ele disse assim, amor, levante e vá fazer a sua higiene. Aí ela disse para mim, eu não tenho mau hálito. Minha avó dizia que eu não tinha mau hálito. Pobre da sua avó, viu? Fazia tudo para levantar a sua autoestima. Mas todo mundo tem mau hálito, todo mundo já teve frieira, todo mundo já teve coceira, todo mundo já teve uma micose na vida. Mas na realidade, vamos dizer assim, na vida comum, a gente procura maquiar isso tudo. E semelhantemente, brincadeiras à parte, a nossa vida espiritual e a nossa vida comum, nós procuramos ser gentis com as pessoas, mas no dia a dia, na realidade, nem sempre nós estamos bem-humorados, nem sempre nós estamos bem. Então, pelo fato de nós convivermos pouco tempo, a gente consegue tolerar um ao outro. Mas no dia a dia, nós todos somos difíceis. Nós todos somos problemáticos, nós todos somos, às vezes, impacientes, somos fracos, somos falhos. E essa é uma mensagem muito boa para deixar, principalmente os mais jovens, cientes de que não existe casamento perfeito, não existe príncipe encantado, nem existe princesa encantada. Todo mundo erra, todo mundo falha. A igreja de Deus, irmãos, precisa ser esse oásis no deserto, mas eu não estou defendendo a perfeição. E às vezes as pessoas vêm para cá achando que aqui você nunca vai se decepcionar. E na verdade você não apenas se decepciona, mas você também decepciona outros. E essa é a igreja de Deus. Todos nós somos pecadores e estamos caminhando rumo à mesma cidade celestial, à Nova Jerusalém, mas nós não somos perfeitos. Somos fracos, somos falhos. Mas a igreja de Deus precisa, diferente do mundo, se reunir para melhor e não para pior. O mundo é que se reúne para pior. E para se reunir para pior, está lá o carnaval em Olinda, está lá o carnaval no Recife. Ali o povo está se reunindo para pior.
Mas aqui, irmãos, a gente se reúne para melhor. E essa é a diferença da igreja de Deus para o mundo. Paulo então reclama à igreja de Corinto que o ajuntamento não estava atendendo, alcançando o objetivo. E meus irmãos, essa pode ser uma realidade na nossa igreja também. Não estamos distantes disso. E precisamos nos corrigir urgentemente. O que estava acontecendo? No verso 18, Paulo diz: quando vos reunis na igreja, estou sabendo que está tendo divisão entre vocês, e em parte eu creio, porque até mesmo importa que haja partidas entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio, no sentido de que aqueles que não entravam em partidos nenhum eram os aprovados. Quem entrava no caminho do partidarismo, Paulo diz, é bom, porque de forma como efeito colateral, quem toma partido está revelando, na verdade, a sua incredulidade no meio da igreja. E aí Paulo diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Veja, irmãos, Paulo está dizendo que aquela ceia não estava servindo de nada na vida dos irmãos. Porque se a ceia celebra a comunhão com Deus e uns com os outros, e essa comunhão uns com os outros não existe, a comunhão com Deus também não existe. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não ama o seu irmão a quem vê, diz o apóstolo João. Verso 21, Paulo acusa, dizendo: porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Era permitido, era lícito que eles levassem vinho, como em muitas culturas, né? E o vinho era para ser partilhado no momento de comunhão, e havia gente que aproveitava aquele momento para se embriagar. O problema necessariamente não está aqui na bebida alcoólica, o problema está no excesso que com que alguns comiam e bebiam, deixando os outros passarem fome. E, meus irmãos, isso é bem emblemático, porque embora o problema de Corinto tenha sido necessariamente, especificamente, no momento da festa do amor, no momento da festa ágape, o princípio que Paulo está levando em consideração, é que os irmãos da igreja de Corinto celebravam a ceia do Senhor quando antes não se preocupavam com o bem-estar um do outro, enquanto eram egoístas. Esse egoísmo, ele se manifestava na festa do amor, mas ele já acontecia antes, nos partidos que haviam dentro da igreja, em irmãos que estavam colocando outros irmãos na justiça, uma igreja extremamente dividida. E aqui eu quero pensar com os irmãos, porque talvez você olhe assim e diga assim: não, mas na nossa igreja a gente traz o alimento no momento ágape, todo mundo come, todo mundo participa, maravilha. Mas a questão e no dia a dia, nós temos sido amorosos uns com os outros, e no dia a dia nós temos sido pacientes uns com os outros, e no dia a dia, irmãos, nós temos aberto mão dos nossos direitos em favor do outro. No dia a dia nós temos sido zelosos, cuidadosos, nós temos demonstrado amor uns pelos outros. É isso que Paulo está chamando a atenção. Paulo não estava preocupado com a comida, Paulo não estava preocupado com a dieta que estava sendo praticada, Paulo não estava preocupado porque um estava comendo mais necessariamente e o outro comendo menos. É porque no momento da ceia, no momento da festa do amor, o egoísmo, o partidarismo, as divisões e a falta de amor estava sendo revelada. Mas essa falta de amor acontecia no dia a dia. Meus irmãos, a igreja do Senhor precisa ser exatamente contrária ao mundo. O mundo compete,
o mundo destrói, no mundo as pessoas falam mal umas das outras, no mundo as pessoas são egoístas, no mundo as pessoas pensam primeiramente nos seus próprios interesses, no mundo não há misericórdia um para com o outro. Basta você ver as pessoas subindo nos ônibus, né? Às vezes nem os idosos, coitados, são respeitados. O mundo é assim, o mundo atropela as pessoas. Mas na igreja do Senhor não deve ser assim. No mundo as pessoas querem galgarem os maiores lugares e para isso derrubam o outro. Na igreja do Senhor, aquele que quer ser o maior é o que serve. Jesus falou a respeito disso quando a mãe dos apóstolos quiseram garantir os bons lugares para eles no reino do Senhor. E o Senhor Jesus disse: vocês estão dispostos a tomar do cálice que eu vou tomar? No mundo, os governantes fazem isso, dominam os outros, mas entre vós não será assim. A igreja do Senhor pratica uma contracultura. Na cultura deste mundo, é um derrubando o outro, é um tirando proveito do outro, é cada um pensando no seu. Farinha pouca, meu pirão primeiro, entre outros ditados que a gente ouve por aí. Mas na igreja do Senhor, os nossos relacionamentos, nós somos chamados a servirmos de suporte para o outro. Nós somos chamados para levantar um ao outro. Nós somos chamados para animar um ao outro. Nós somos chamados para ajudar, para servir, entregando as nossas próprias vidas como oferta ao Senhor para também os nossos irmãos. Verso 21, Paulo diz, 22 melhor dizendo, Paulo vai usar um argumento assim duro e até causando vergonha. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Você já viu quando alguém come assim desesperadamente e aí a pessoa diz assim: menino, tu não tem comida em casa não, é? É isso que Paulo está dizendo. Veja a que nível a igreja de Corinto chegou para Paulo exortá-los com tanta dureza. E é curioso porque Paulo diz assim: algumas outras coisas eu vou falar para vocês quando eu chegar aí. Então sinta o clima de ameaça, né? Se Paulo já estava sendo duro na carta, Paulo diz: eu ainda estou reservando algumas coisas para conversar com vocês, mas eu não quero fazer online, eu não quero fazer virtual, eu quero fazer cara a cara quando chegar até vocês. Mas essa repreensão aqui é dura, não é verdade? Paulo diz assim: vocês estão nesse desespero aí por comida, é porque vocês não têm comida em casa, é? Não era o caso. A igreja de Corinto era uma igreja muito rica, a maioria do povo tinha muita posse, não havia necessidade disso. A verdade é que a comida, a festa do amor, apenas revelava o quanto a igreja era dividida e o quanto tinha gente egoísta na igreja. E aí Paulo diz: ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Havia também os carentes na igreja. E quando acontecia isso, os carentes, os mais carentes, ficavam com vergonha. Paulo diz: que vos direi? Queria eu poder louvar a Deus pela vida de vocês, e eu louvo, mas nisto certamente não vos louvo. E aí Paulo vai explicar como deveriam fazer a ceia do Senhor. Nós vamos deixar mais para frente. Mas eu queria, irmãos, que vocês guardassem, que nós todos guardássemos algumas implicações desse texto. Primeiro, quando Paulo toca num assunto tão delicado, é porque Paulo entendia a importância da comunhão dos santos. E nós acabamos de proclamar o credo apostólico.
E na terceira parte do credo, nós dissemos: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos. E se você crer na comunhão dos santos, esse crer é muito mais do que acreditar, porque o credo é muito mais do que crer, é se comprometer com o que crê. A fé cristã, ela é uma fé que se compromete. E nós não fomos chamados para uma carreira solo, nós fomos chamados para viver em família, nós fomos chamados para viver em equipe, nós fomos chamados para viver em comunhão, nós fomos congregados para vivermos em congregação. Portanto, quando Paulo escreve a respeito de um tema tão delicado, estando distante da igreja e tocando num assunto tão pesado, tão difícil, é porque Paulo tinha plena convicção de que a comunhão da igreja é primordial para a sua sobrevivência. Não existe igreja onde o povo não se comunga, onde o povo não se relaciona de forma saudável, amigável, amável, fraterna. Exatamente por ser a igreja, esse oásis, como eu citei anteriormente, que nós devemos também, meus irmãos, lutar pela comunhão da igreja do Senhor. E como é que nós lutamos pela comunhão? Buscando evitar problemas e dificuldades que possam surgir do nosso coração, desembocando na vida da igreja, evitando a intolerância, evitando a maledicência. O apóstolo Paulo diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Se você for olhar uns aos outros, né, que existe nas escrituras, ou mutuamente, como na versão corrigida, você vai ver inúmeras recomendações e orientações das escrituras. Não falei mal uns dos outros, servi uns aos outros, amai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros. Porque a vida cristã se vive em comunhão, mas essa comunhão precisa ser saudável. Eu já contei para os irmãos, mas vou aproveitar para contar novamente. Houve numa igreja uma dificuldade tal entre dois irmãos que, dois irmãos na fé, que uma das irmãs ficou tão nervosa numa discussão na igreja, totalmente sem necessidade, que a sua pressão subiu e ela foi levada para o hospital. E quando ela chegou no hospital, foi atendida por um médico que não era crente. E depois que o médico conseguiu diminuir a sua pressão arterial e ela se acalmou, depois de tomar algumas medicações, o médico então foi visitá-la, depois de algum tempo, para saber o que tinha acontecido. E ela disse: doutor, foi uma briga na igreja. E o médico ficou assim chateado e disse assim: irmã, igreja é lugar de paz. Veja que palavra sábia do médico. E veja que falta de sabedoria entre estes dois irmãos. Já basta, irmãos, a guerra que esse mundo é. E vocês sabem muito bem. Vocês estão no dia a dia lá fora. A realidade de viver dentro de uma empresa, dentro de uma repartição pública. Vocês sabem o que é isso. Vocês sabem o que é viver a vida em vizinhança, em condomínio. Vocês sabem o que é, às vezes, viver em família, quando parte da família não é crente. Às vezes as famílias vivem em guerra, em luta. E a gente vem para a igreja de Deus. E ao invés de contribuirmos para que o clima entre nós seja saudável, às vezes nós nos apegamos a coisas pequenas, mesquinhas, irrelevantes. Temos muita facilidade em olhar os defeitos e as falhas dos outros e elevar essas falhas. Mas pouco nós focamos nas virtudes e pouco nós oramos para que Deus corrija os irmãos dos seus defeitos. Às vezes a nossa primeira atitude é falar. E geralmente essa é uma atitude típica de quem tem problema de autoafirmação.
Porque nós temos a facilidade de falar mal de uma área que nós somos bem resolvidos. Mas geralmente aquela área que a gente não é bem resolvido, a gente esconde. Mas todos nós temos defeitos, numa área ou em outra. Em um setor ou em outro setor. Todos nós temos defeitos. Por isso a Escritura diz que nós não devemos usar a nossa língua, que é um instrumento de bênção, para amaldiçoar. Mas eu estou só falando. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Fale palavras de bênçãos, de elogios, e ore pelos defeitos do seu irmão. Lembrando que quando você vê o cisco no olho do seu irmão, você deve observar também se não há uma trave no seu próprio olho. E assim, irmãos, cuidando mais das nossas dificuldades e falhas, nós ficamos mais ocupados e acabamos não olhando tanto para o defeito dos outros. Se nós fizermos isso, a igreja será um ambiente mais saudável. E quando nós vermos o erro do nosso irmão, a Bíblia diz assim: se você ver algum irmão pecando, tratai com um espírito de brandura, não esquecendo que você está sujeito à mesma falta. Simplesmente, não somos melhores do que ninguém. Paulo diz, irmãos, que quer louvar a igreja de Corinto por sua comunhão. E eu posso dizer aos irmãos que louvo a Deus pela vida da igreja presbiteriana de Fragoso, por sermos uma família, por nos servirmos uns aos outros em comunhão. Mas também gostaria de, assim como o apóstolo Paulo, que incentivou e louvou a Deus pela igreja de Tessalônica, pelo amor que a igreja de Tessalônica tinha uns para com os outros, e até mesmo para os de longe, porque eles pegaram parte dos bens que tinham e ofereceram à igreja em Jerusalém, irmãos que eles nem conheciam. Mas Paulo diz: em nada eu peço que vocês acrescentem. Depois Paulo diz: se vocês puderem, aumentem mais o amor uns pelos outros. O mesmo apóstolo diz: a ninguém fiqueis devendo nada, exceto o amor. Então a minha palavra para os irmãos nesta noite, para essa igreja que é uma relevante no amor, que é eficaz no amor, ainda temos coisas a melhorar, ainda podemos amar mais, ainda podemos ser mais pacientes uns com os outros, podemos ser mais tolerantes uns com os outros, ainda podemos orar mais uns pelos outros, ainda podemos servir mais uns aos outros, ainda podemos amar mais uns aos outros. Peça a Deus que revele a você, ao seu coração, de que forma você pode amar mais o seu irmão. Geralmente a gente quer pedir para ser amado, não é? A gente gosta de receber. A Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber, né? Nesse sentido também se aplica. Dar mais amor. E quando nós damos mais amor, automaticamente esse amor chega até nós. Que sejamos uma igreja assim, crescendo em amor para a glória de Deus. Vamos ficar de pé?